O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30, versículo 5. E se eu te dissesse que o isolamento que alguém planejou para te destruir é, na verdade, o gatilho para sua maior transformação, que o afastamento não foi um castigo, mas o código secreto que ativou seu propósito maior. Hoje, você vai descobrir como um homem mais velho tentou apagar um escolhido. E como esse plano não só falhou, mas virou o palco para uma vitória que ele jamais poderá controlar. Meu nome é Hélio Venturani, um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos. E neste vídeo, vamos expor o que realmente acontece quando a vida menos ou pessoas tentam cortar suas conexões. Vamos falar de fé, resiliência emocional, superação de desafios e como a proteção divina age nos bastidores para te conduzir a um crescimento espiritual que ninguém poderá impedir. Você está pronto para entender por que a sua jornada espiritual incomoda tanto quem não suporta ver sua luz brilhar? Então já se inscreve no canal agora mesmo para fortalecer essa comunidade e caminhar junto com aqueles que, assim como você, foram separados, não para serem esquecidos, mas para serem elevados. Tudo começou como um sussurro nos cantos, pequenos gestos, olhares evitados, conversas que paravam quando você se aproximava. Aos poucos, o plano foi se revelando. Um homem mais velho, alguém que parecia seguro e confiável, decidiu que a melhor forma de manter o controle era te isolar. Ele acreditava que te afastando do grupo, cortando seu acesso a oportunidades e pessoas, estaria encerrando sua história. O primeiro golpe não foi físico, mas emocional. A sensação de abandono bateu forte, acompanhada de dúvidas e medos que pareciam gritar na mente. As perguntas vinham como flechas. Será que eu mereci isso? Será que perdi o rumo? No fundo, essa era a intenção dele, enfraquecer sua resiliência emocional e minar sua fé. Mas havia algo que ele não conhecia sobre você. O que ele ignorava era que escolhidos não são definidos pela presença dos outros, mas pela presença de Deus. A dor inicial não era o fim, mas o início de um realinhamento silencioso. Era como se a própria vida estivesse empurrando você para um território onde só a introspecção e o autoconhecimento poderiam florescer. E nesse território não havia espaço para manipulações. Enquanto ele celebrava sua aparente vitória, algo invisível acontecia. A proteção divina já estava se movendo para transformar o veneno em remédio, a perda em superação. Você estava sendo retirado de um palco contaminado para ser colocado em um ambiente seguro, onde a sua essência não seria sufocada. E esse era o começo de uma jornada espiritual que ninguém poderia deter. Naquele momento, você ainda não entendia o tamanho da trama, mas uma coisa já era clara: o isolamento não era vazio, era o solo fértil para o que viria depois. E quando essa semente começasse a germinar, o homem que tentou te parar iria perceber que o seu plano tinha um erro fatal. O silêncio chegou como um peso inesperado. Não havia mais ligações, convites ou mensagens para quem estava de fora. Aquilo parecia a prova de que você havia sido esquecido. Mas o que poucos entendem é que o silêncio não é ausência. O silêncio é espaço. E Deus sabe como usar cada espaço para criar algo extraordinário. No início, a solidão doía. A mente buscava respostas. A alma pedia companhia. Mas aos poucos, a intuição fortalecida começou a sussurrar que havia algo acontecendo por trás do véu. As orações se tornaram mais profundas. O crescimento espiritual começou a se acelerar. Era como se cada momento de quietude fosse um tijolo na construção de uma nova fortaleza interna. O que eles viam como fraqueza era, na verdade, um campo de treinamento sagrado. A batalha espiritual não era travada contra pessoas, mas contra as dúvidas internas que tentavam te derrubar. E ali, sozinho, você aprendeu que a voz de Deus é mais clara quando o barulho do mundo é removido. Enquanto eles achavam que estavam te vencendo, você estava aprendendo a ouvir com mais atenção. Descobriu que não precisa de aplausos para seguir o propósito e que a força que te sustenta vem de uma fonte que nunca seca. O silêncio que foi planejado como punição se tornou a melodia da sua preparação. Foi nesse cenário
que algo poderoso se formou. A sua visão começou a se alinhar, a sua energia começou a se reorganizar. O que eles pensaram ser o fim estava apenas criando o cenário perfeito para um recomeço que ninguém poderia parar. Ser excluído nunca é fácil. A sensação de ser descartado corrói, como se tirassem de você o direito de existir em certos espaços. Mas, no reino dos escolhidos, exclusão significa redirecionamento. Cada porta fechada estava te levando para um lugar mais seguro, onde a proteção divina já havia preparado algo melhor. Foi nesse espaço de afastamento que a verdade começou a se revelar. Pessoas, intenções e mentiras começaram a se mostrar pelo que realmente eram. A névoa se dissipou e a sua intuição fortalecida te guiou a enxergar que nem todo acesso é bênção. Às vezes, a melhor vitória é ser tirado de ambientes que iam sugar a sua energia até o fim. O que parecia perda virou ganho. Você começou a enxergar o que não via antes. Reconheceu padrões que se repetiam, manipuladores que se escondiam sob a capa de amizade e situações que drenavam sua resiliência emocional. Essa clareza foi o primeiro passo para retomar seu propósito maior. Enquanto eles continuavam nos mesmos ciclos, você estava se libertando. O isolamento que tentaram usar contra você se tornou um escudo contra a toxicidade. E cada dia que passava, o peso da exclusão se transformava em alívio. Você estava mais leve, mais consciente e mais alinhado. A revelação foi simples e dolorosa. Eles não te tiraram algo, eles apenas se tiraram da sua história. E isso abriu espaço para capítulos muito mais poderosos serem escritos. Quando decidiram cortar seu acesso, eles tinham um objetivo claro: te enfraquecer. Acreditavam que, sem o apoio do grupo, você perderia direção e motivação. Mas o que eles não imaginavam é que, ao fecharem uma porta, abriram uma janela para uma visão muito maior. Sem as vozes que antes tentavam moldar sua identidade, você começou a ouvir a sua própria verdade. A fé que antes precisava de confirmação externa começou a se sustentar sozinha. A introspecção se tornou o seu guia, e o autoconhecimento começou a crescer de forma acelerada. A visão que veio era nítida. Nem todo mundo que caminha com você está a seu favor. Alguns estão ali para sugar, outros para controlar. E ao ser retirado desses ambientes, você foi protegido de um desgaste silencioso que teria custado caro ao seu espírito. Foi nesse processo que você percebeu que a sua jornada espiritual não depende de quem fica ou quem sai, mas de quem te envia. E quem te envia é maior do que qualquer plano humano. Eles pensaram que estavam cortando recursos, mas estavam apenas tirando o que nunca foi realmente necessário para o seu avanço. Hoje, olhando para trás, você enxerga que o corte foi a cura, e que a visão que Deus te deu nesse período é a maior prova de que ninguém pode bloquear o destino de um escolhido. Se até aqui essa mensagem falou com você e tocou o seu coração, considere apoiar o canal para que possamos continuar trazendo reflexões e conteúdos que fortalecem a sua fé e o seu crescimento espiritual. É simples. Logo abaixo do vídeo, você vai encontrar a opção Valeu. Clique nela e escolha o valor que desejar contribuir. Esse gesto ajuda a manter viva a nossa missão e a espalhar ainda mais essa mensagem para outros escolhidos que precisam ouvir. E se você acha que já viu tudo, se prepare, porque a próxima parte vai revelar o momento exato em que o plano deles começou a ruir, e como cada tentativa de te parar acabou se tornando combustível para a sua superação. Nos dias mais silenciosos, quando parecia que não havia ninguém por perto, havia uma presença que nunca se afastou. A proteção divina operava como um escudo invisível, segurando cada golpe que tentava atravessar o seu espírito. Enquanto os olhos humanos só viam solidão, o céu via um campo de batalha, onde você estava sendo fortalecido para algo maior. A fé não cresceu nas celebrações, mas nos momentos em que o chão parecia faltar. Cada oração feita no escuro se transformou em combustível para manter viva a chama do propósito maior. E de forma quase imperceptível, seu coração foi aprendendo a confiar não nas circunstâncias, mas na promessa. Essa força invisível não apenas te manteve de pé, como te guiou
Em cada passo da jornada espiritual, as decisões começaram a vir com mais clareza, como se uma mão segura estivesse conduzindo o caminho. E a cada dia, a sensação de que nada era por acaso se tornava mais forte. As pessoas que tramaram contra você não contavam com esse fator invisível. Para eles, tudo era uma questão de cortar acesso e diminuir conexões, mas não sabiam que no campo espiritual, quem está alinhado com o seu chamado sempre será sustentado por algo que não pode ser manipulado. Foi essa força que garantiu que, mesmo em silêncio, você estivesse avançando, e ela não apenas sustentou, como preparou o cenário para a etapa mais desafiadora e reveladora que estava por vir. O isolamento não foi um castigo, foi um laboratório. Cada dia afastado do ruído externo era como um tempo de incubação, onde ideias, força e clareza estavam sendo cultivadas. Era a fase onde a resiliência emocional estava sendo moldada e onde o crescimento espiritual ganhava raízes profundas. Você aprendeu que a introspecção é uma ferramenta poderosa. Sozinho, pôde olhar para dentro e identificar tanto as fragilidades quanto as forças ocultas. Esse processo não acontece quando estamos cercados por vozes externas, mas sim no silêncio que permite ouvir a voz da verdade. Enquanto o mundo via ausência, Deus via preparação. O tempo de incubação é aquele em que as coisas não aparecem aos olhos humanos, mas estão se formando de forma sólida no invisível. Assim como uma semente não brota no mesmo dia em que é plantada, sua transformação também estava sendo cultivada no escuro. Esse período serviu para cortar vínculos que impediam seu avanço e para fortalecer conexões espirituais que iriam te sustentar no futuro. Foi um tempo de reconstrução, onde cada parte sua foi realinhada com um propósito maior. Ao sair dessa incubadora espiritual, você não era mais o mesmo, e a mudança não foi apenas interna, mas tão visível que até quem te afastou não pôde ignorar. Os sinais surgiram lentamente. Primeiro, foi a dificuldade deles em manter a narrativa sobre você. Depois, começaram a perceber que o seu nome ainda ecoava, mesmo sem que você estivesse presente. O plano de apagamento estava se desfazendo diante dos próprios olhos. Enquanto eles esperavam seu enfraquecimento, o oposto acontecia. Sua jornada espiritual se fortalecia e a superação de desafios se tornava evidente. Sua energia se transformava e quem observava começava a notar a diferença. As conversas internas deles mudaram de tom, de confiança absoluta. Passaram para o desconforto de saber que algo não estava saindo como planejado. Eles tentaram bloquear o seu caminho, mas cada obstáculo se tornou combustível para o seu crescimento espiritual. Esse fracasso não foi percebido de imediato, mas à medida que você avançava com mais clareza e segurança, a falha deles se tornava impossível de negar. A sua transformação era visível e impossível de esconder. O mais curioso é que, mesmo sem buscar vingança ou confronto, a sua própria evolução começou a revelar que o plano deles estava condenado desde o início. O dia em que você voltou a cruzar com aqueles que te afastaram foi um divisor de águas. Eles esperavam encontrar alguém abatido, mas se depararam com uma presença fortalecida e carregada de propósito. Sua postura falava mais alto que qualquer palavra. A resiliência emocional conquistada no silêncio agora era percebida em cada gesto. Sua introspecção tinha moldado um novo olhar sagiro e sereno, que deixava claro que você não era mais a mesma pessoa. Essa mudança despertou desconforto e, ao mesmo tempo, respeito. Você não voltou para pedir espaço, voltou para ocupar o seu lugar. Não com arrogância, mas com a autoridade de quem passou pelo processo e saiu do outro lado, mas alinhado com o propósito maior. Sua presença era prova viva da proteção divina. Eles não sabiam como reagir. A narrativa de que você havia sido derrotado não fazia mais sentido. O que viam diante deles era uma vitória que não puderam impedir, mesmo quando acharam que tinham o controle da situação. Esse retorno não foi barulhento, mas foi impossível de ignorar. E a partir dali, a dinâmica mudou para sempre. No início, eles celebraram a sua saída como se fosse um triunfo. Achavam que, sem você, o grupo, o projeto,
ou até a vida social deles seguiriam normalmente. Mas com o tempo, algo começou a mudar. Pequenas rachaduras surgiram no que antes parecia sólido. O riso perdeu a força, as conversas ficaram superficiais e a energia parecia mais pesada. A ausência de um escolhido não é apenas física, é espiritual. E o vazio que você deixou não podia ser preenchido por substitutos. Sem a sua resiliência emocional e sua visão estratégica, o equilíbrio se perdeu. Antes, você era aquele que trazia clareza em momentos de confusão, paz em momentos de tensão e direção, quando tudo parecia incerto. Eles perceberam que, sem a sua presença, as decisões ficavam mais confusas e os conflitos mais frequentes. O que era harmonia se tornou uma sucessão de pequenos atritos que drenavam a energia de todos. Essa percepção não veio de um dia para o outro, foi como uma erosão silenciosa que aos poucos corrói as bases de algo que parecia inabalável. A proteção divina havia te retirado antes que o ambiente desmoronasse por completo, preservando você de uma queda coletiva. Eles, no entanto, ficaram para assistir ao colapso que ajudaram a criar. No fundo, alguns começaram a entender que a sua ausência não era coincidência, mas consequência. Quem anda em desalinhamento com o propósito maior, inevitavelmente perde a sustentação que pessoas como você oferecem. E quanto mais o tempo passava, mais nítido ficava que a força que mantinha tudo coeso vinha de um lugar que eles nunca souberam acessar. A ausência se tornou um lembrete constante do que foi perdido. E esse peso é maior quando se percebe que não existe retorno, que o crescimento espiritual que você viveu te levou para um nível onde voltar não é opção. Agora eles têm que conviver com a verdade de que foram eles mesmos que criaram o próprio vazio. No passado eram eles que ditavam o ritmo e as regras. Eles acreditavam que tinham o controle da narrativa, que podiam decidir quem ficava e quem saía do círculo. Quando escolheram te afastar, sentiram que estavam no comando. Mas com o tempo, o jogo virou, e a inversão foi tão natural que eles nem perceberam quando passaram a reagir ao seu movimento. E não o contrário. Sua jornada espiritual te levou a um patamar onde não é mais você quem busca aprovação. Agora são eles que buscam formas de se reaproximar. Mensagens sutis, comentários indiretos e tentativas de retomar contato começaram a surgir. Não porque sentem sua falta de forma genuína, mas porque perceberam que a sua luz está mais forte do que nunca e que o espaço que tentaram fechar se abriu em outro lugar. A sensação de controle que eles tinham era apenas uma ilusão. A verdadeira força estava na sua fé, na sua resiliência emocional e no seu compromisso com um propósito maior. E agora, sem o acesso que tinham antes, cada tentativa de reconexão é recebida com a indiferença de quem já entendeu o valor da sua própria paz. Essa inversão revela uma verdade incômoda. Quem tentou te controlar agora teme ser ignorado. Quem achou que poderia te limitar agora enfrenta o limite do próprio alcance. E isso acontece porque você não depende mais de aprovação, mas de alinhamento com o que realmente importa. Hoje, os papéis estão claros. Você segue o seu caminho com segurança. E eles tentam encontrar um lugar no qual já não são essenciais. É a prova de que quem constrói sua vida sobre bases espirituais sólidas nunca perde seu espaço. Apenas troca de cenário para um mais elevado. O isolamento forçado deixou marcas. No início, eram feridas abertas, dolorosas de tocar. Cada lembrança do afastamento despertava sentimentos de injustiça, raiva ou tristeza. Mas o tempo, aliado ao crescimento espiritual, começou a transformar essa dor em algo diferente. As feridas cicatrizaram e se tornaram lembranças que contam uma história de superação e não de derrota. Essas cicatrizes carregam significado. Elas não são sinais de fraqueza, mas medalhas silenciosas de batalhas vencidas. Cada uma delas prova que a resiliência emocional não é apenas suportar a dor, mas atravessá-la e sair mais forte do outro lado. A cada reflexão, você percebia que o isolamento foi a prova que te preparou para enfrentar qualquer adversidade futura. Na jornada espiritual,
As cicatrizes são símbolos de maturidade. Elas mostram que você não é mais a mesma pessoa que entrou na batalha. A introspecção que viveu nesse período te deu clareza para entender que até as experiências mais duras podem ser moldadas para o bem quando entregues ao controle divino. O mais interessante é que, com o tempo, a lembrança do que aconteceu deixou de ser um peso e se tornou combustível. Hoje, você olha para o passado com a convicção de que tudo foi necessário para te levar ao ponto onde está agora. E cada vez que tenta explicar isso, percebe que só quem viveu entende o valor desse processo. Assim, a ferida não é mais um sinal de que te machucaram, mas uma prova viva de que você venceu. E essa vitória silenciosa é a que mais incomoda quem um dia tentou te parar. Quando você fala agora, existe um peso diferente nas suas palavras. Não é sobre falar mais alto ou mais vezes. É sobre falar com autoridade. A jornada espiritual e a introspecção deram à sua voz um eco que alcança lugares que antes pareciam inacessíveis. Esse eco não vem do volume, mas da profundidade de quem já atravessou o vale e encontrou sentido no caminho. As pessoas notam a mudança, há mais firmeza, mais clareza e mais segurança naquilo que você expressa. Sua fé não é apenas uma crença, mas uma experiência vivida, e isso dá força ao que você diz. Aqueles que antes não ouviam agora prestam atenção, mesmo que não admitam. Esse eco não é apenas humano, é espiritual. Suas palavras carregam inspiração e tocam diretamente no coração de quem escuta. E quem tentou te calar percebe que, quanto mais tentavam silenciar, mais a sua mensagem ganhava força. É como se cada tentativa de te limitar tivesse sido um treino para que você aprendesse a se comunicar de forma ainda mais impactante. Agora, sua voz alcança pessoas que você nem imaginava. Ela rompe barreiras geográficas e emocionais, levando mensagens de superação e crescimento espiritual para quem precisa. E essa expansão não depende mais da aprovação de quem um dia te excluiu. O eco da sua nova voz é o lembrete constante de que o isolamento não te silenciou, apenas te preparou para falar com uma intensidade que não pode ser ignorada. Antes, eles acreditavam que sua força vinha das conexões que tinham contigo. Imaginavam que, ao cortar o contato, você perderia o brilho e a direção. Mas o que aconteceu foi exatamente o oposto. O isolamento, que deveria ser uma sentença de enfraquecimento, tornou-se o solo fértil, onde você construiu uma independência espiritual inabalável. Você descobriu que não precisa de validação externa para sustentar a sua fé, nem de aprovação para viver o seu propósito maior. Essa descoberta trouxe uma liberdade que poucos compreendem. A resiliência emocional que nasceu desse período fez com que você se tornasse imune às manipulações que antes te cercavam. Agora, cada passo que você dá é guiado por clareza e introspecção, e não por medo de rejeição. Você aprendeu a encontrar paz mesmo nas tempestades, porque sabe que a fonte dessa paz não depende de ninguém além de Deus. O mais impactante é que essa independência espiritual não te isolou mais. Ela te conectou a pessoas e situações que realmente importam. A sua jornada espiritual agora atrai quem está alinhado com a verdade e afasta naturalmente quem vive na falsidade. Esse filtro divino protege sua energia e direciona seus esforços para onde eles realmente podem frutificar. Para aqueles que tentaram te parar, é desconcertante ver como você floresceu sem os recursos e conexões que eles acreditavam ser essenciais. Eles apostaram na sua dependência, mas encontraram alguém fortalecido, seguro e impossível de manipular. O controle que julgavam ter evaporou como névoa diante do sol da sua transformação. Hoje, você vive com a certeza de que ninguém pode tirar aquilo que não foi dado por mãos humanas. E essa convicção é o que os incomoda, porque revela que, mesmo sem eles, você não apenas sobreviveu, como se tornou alguém mais forte, mais sábio e mais alinhado com a sua missão. Essa é a verdadeira vitória dos escolhidos: transformar o que era perda em plataforma para a eternidade. Houve um tempo em que você duvidou se valeria a pena suportar tanto silêncio e afastamento.
O peso emocional parecia maior que qualquer recompensa visível. Mas no momento certo, a colheita começou a aparecer, e ela foi muito além do que você imaginava. Cada lágrima regou a terra, onde agora brotam frutos de crescimento espiritual, inspiração e conexões verdadeiras. As bênçãos chegaram não como explosões repentinas, mas como ondas contínuas. Pequenas vitórias começaram a se acumular, até se tornarem um testemunho vivo da proteção divina. O que parecia perdido foi devolvido multiplicado, e as portas que se abriram eram maiores e mais estáveis do que aquelas que tentaram fechar. Essa colheita não foi apenas material ou visível, ela aconteceu dentro de você. A introspecção transformou sua visão, a resiliência emocional te deu coragem para ousar mais, e a fé se tornou tão sólida que nenhum vento contrário pode derrubá-la. Você passou a enxergar oportunidades onde antes só via obstáculos, e enquanto você colhia, os que te afastaram observavam à distância, incapazes de compreender como alguém que eles tentaram isolar estava agora prosperando em todos os sentidos. A ironia é que, sem o afastamento, talvez você nunca tivesse parado para plantar as sementes que agora dão frutos tão poderosos. Essa é a colheita dos escolhidos. O que é semeado na dor é colhido em honra. E essa honra não vem para alimentar orgulho, mas para confirmar que quem caminha no propósito maior sempre recebe de volta muito mais do que foi tirado. Toda ação tem uma consequência, e o plano de te isolar não foi diferente. No início, eles acreditaram que haviam vencido, mas agora vivem os efeitos colaterais das próprias escolhas. O círculo que parecia forte se fragmentou, a influência que possuíam perdeu força, e as conexões que sustentavam seus projetos se enfraqueceram. Sem perceber, eles trocaram presença por ausência, apoio por vazio e verdade por conveniência. A perda não é apenas relacional, é também espiritual. Ao afastar um escolhido, eles afastaram também a cobertura e a graça que vinha junto com a sua presença. É impossível romper com alguém alinhado ao propósito maior sem sentir o impacto. Aos poucos, as portas que antes se abriam começaram a fechar e as oportunidades foram escasseando. O mais difícil para eles é lidar com o peso do arrependimento. Alguns tentam se aproximar novamente, outros fingem que nada aconteceu, mas no fundo sabem que tocaram em algo que não deveriam. A jornada espiritual de quem foi protegido por Deus não pode ser interrompida, e eles agora vivem as consequências dessa tentativa. Esse preço não é apenas visível no presente, mas se estende para o futuro. O que foi perdido não pode ser recuperado com desculpas superficiais. A confiança quebrada é como vidro estilhaçado. Mesmo que se tente colar, nunca mais será como antes. E eles precisam lidar com essa realidade diariamente. Enquanto isso, você segue avançando, provando que nenhuma tentativa de destruição pode apagar quem carrega resiliência emocional, fé e alinhamento com um propósito maior. O preço que eles pagam é ver você prosperar, enquanto eles enfrentam os frutos amargos da própria semeadura. Há um momento na vida de todo escolhido em que a voz interior se torna tão clara que é impossível ignorá-la. Essa voz, fruto de um profundo autoconhecimento e introspecção, não surge do nada. Ela é lapidada nos períodos de silêncio, nos dias em que o mundo parece distante e a única companhia é a própria alma. Foi nesse cenário que você aprendeu a ouvir, não apenas seus pensamentos, mas os sussurros que vêm de Deus, conduzindo cada passo com precisão. O mais interessante é que essa intuição fortalecida não apenas te direciona para onde ir, mas também te alerta sobre onde não pisar. As situações que antes te enganavam com promessas fáceis, agora se revelam como armadilhas, e você consegue perceber isso antes que o laço se feche. Essa sensibilidade é um escudo invisível, fruto direto da proteção divina que age silenciosamente. Com essa nova percepção, suas escolhas se tornaram mais assertivas. Você já não desperdiça tempo com caminhos que não têm conexão com o seu propósito maior. Pessoas que antes ocupavam espaço apenas para drenar sua energia, já não têm acesso ao seu círculo íntimo. Isso não é frieza, é discernimento.
um dos maiores frutos do crescimento espiritual. A intuição também te aproxima de oportunidades que estavam escondidas. Como um radar silencioso, ela te conduz a encontros inesperados, leituras transformadoras e decisões que mudam o rumo da sua vida. É como se Deus tivesse afinado sua frequência para captar sinais que antes passavam despercebidos. Essa é uma das maiores recompensas da sua jornada espiritual. Agora, cada passo que você dá é acompanhado por uma confiança silenciosa. Você sabe que não está andando sozinho e que cada decisão, por mais arriscada que pareça, está alinhada com um plano maior. Essa clareza não é apenas um presente, é uma arma poderosa na batalha espiritual que todos enfrentamos diariamente. Tudo o que foi dito até aqui aponta para uma única verdade. O isolamento que planejaram contra você foi, na verdade, a base sobre a qual Deus construiu sua elevação. O que parecia fraqueza era preparação. O que parecia rejeição era direcionamento. A sua jornada espiritual é a prova viva de que nenhum plano humano pode frustrar o propósito maior. Agora, o que você vai fazer com esse entendimento? Vai continuar permitindo que o passado dite seus passos? Ou vai usar essa nova força para transformar sua vida? As cicatrizes que carrega são medalhas de superação de desafios, e cada uma delas é um lembrete de que a proteção divina nunca te abandonou, nem nos dias mais silenciosos. Eu quero que você pense quantas vezes você se sentiu sozinho, sem perceber que estava num processo de fortalecimento. Quantas portas fechadas eram, na verdade, proteção contra lugares que iriam te enfraquecer. Essa reflexão pode mudar não apenas seu presente, mas o rumo de todo o seu futuro. Se essa mensagem falou com você, aplique o que aprendeu hoje. Reavalie seus relacionamentos, proteja sua energia e fortaleça sua fé todos os dias. E mais, compartilhe essa palavra com alguém que precisa ouvir, porque assim como você, existem outros escolhidos esperando por um sinal. Então, antes de seguir, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu comentário contando qual parte dessa mensagem mais falou com o seu coração. Juntos, continuamos construindo uma comunidade de força, verdade e transformação.